Tratado das Revelações e Visões do Céu. Ele é muito longo e se compõe de 109 visões que Francisca Romana teve ao longo de 10 anos, de julho de 1430 a dezembro de 1439. É um decênio trabalhoso e crucial na vida da santa, porque nele viveu intensamente a fundação da Tor de Speti, 1433, mas também decisivo na história da Igreja pelo conflito dramático entre o Papa Eugênio IV e os padres, participantes do concílio na Suíça, que, iluminada pela luz de Deus, ajudou de maneira preponderante. Atendendo ao pedido de seu confessor, padre Giovanni Mattiotti, a serva de Cristo descreveu minuciosamente todas as visões e os encontros com o Senhor e a Mãe de Deus. Também, nestas visões, descreve a condição dos justos na existência após a morte, a vida dos anjos e a glória e esplendor do paraíso divino. Visões paradisíacas. Participando da Santa Missa na capela preferida, assim que recebeu o Santíssimo Corpo de Cristo sacramentado, foi arrebatada em êxtase. Terminada a Santa Missa, ainda em êxtase, o Pai espiritual pôde presenciar a notável transformação ocorrida na sua expressão fisionômica, ficando a sua face visivelmente iluminada e permanecendo assim em êxtase por quase 1 hora. Voltando ao estado normal, por obediência ao Pai espiritual, descreveu sua visão. O seu espírito foi conduzido por uma luz brilhante a um local esplendidamente iluminado, repleto de infinitos tesouros. Estava naquele lugar Nosso Senhor Salvador, na forma humana, com as cicatrizes de suas santíssimas chagas, das quais saíam admiráveis esplendores luminosos de tão considerável claridade que o seu espírito não podia fixar o olhar por muito tempo. Mas aquela claridade iluminava também todos os espíritos existentes no mesmo lugar, indescritivelmente felizes e com imensa alegria. Então vi a Santíssima Mãe de Deus sentada num magnífico trono, numa medida inferior ao trono de Deus, seu Filho. Estava coroada por uma tríplice coroa. A primeira, precisamente por sua virgindade, a segunda, por sua humildade, e a terceira, para revelar a sua glória. E esta última funcionava como um maravilhoso adorno da primeira. Aquela querida Rainha do Céu estava com a aparência inflamada de amor, sempre olhando carinhosamente o seu diletíssimo Jesus, Filho de Deus. Francisca Romana confessa que estava entusiasmada com aquela admirável visão e inflamada pelo amor de Deus, e vendo também uma imensidão de tesouros estendidos ao redor do Senhor, teve o desejo de saber o significado. Então uma voz lhe respondeu: Deus é o tesouro e a glória das almas. A alma venturosa alcança o precioso tesouro que é Deus. A seguir, a voz do Senhor Deus lhe falou: Eu sou o amor eterno, que arrasto o coração favorito, afastando-o de todos os bens terrenos, e o ensino a meditar mais alto e mais profundamente. Faço seduzi-lo depois de observá-lo, e em minha observação faço transformá-lo totalmente. É plenificado com imensa caridade, e depois de arder em amor celeste, imediatamente terá a maior consideração, e assumirá ele mesmo convidar todos a se inflamarem, como se permitisse unir integralmente a sua vontade com a vontade divina. O próprio sempre contemplará, desejoso de me abraçar. O seu amor alcançará o meu coração. A venturosa serva de Cristo, ouvindo aquela voz, ainda em êxtase, fez sinal com a cabeça, afirmando concordar totalmente com a vontade divina, e se recomendava humildemente aos 2 corações juntos,
do Altíssimo Criador e de sua Santíssima Mãe. Logo que se retirou da visão, o seu pai espiritual e Rita Covelli, sua filha espiritual em Cristo, ouviram a sua narrativa. Entretanto, antes de deixarem a igreja, numa última oração, aconteceu outro êxtase, com duração de 1/4 de hora, quando ela ouviu a voz de Nossa Senhora, que disse: "A alma que ignora o tesouro divino, que é ingrata e não procura conhecer, e que não se faz submissa à vontade de Deus, não consegue a paz interior. Embora satisfeita com os bens terrenos, cultivará a contradição, e só conseguirá contradizer as nossas palavras." Esta visão aconteceu no dia 30 de setembro de 1431. Depois de receber a Sagrada Comunhão naquela capela, Francisca Romana entrou em êxtase, o qual teve a duração aproximada de 50 minutos. Respondendo às perguntas de seu pai espiritual, disse: "Veio uma grande luz que conduziu o meu espírito a outra luz maior, e a seguir a luz foi conduzindo o meu espírito para um céu estrelado, e depois para um céu cristalino, e seguindo, o meu espírito foi conduzido para um céu superior, empíreo, embora adiante ele fosse conduzido para um número maior de outros céus." Seu pai espiritual a interrogou quanto aqueles céus estavam distantes um do outro. Ela respondeu: "O céu estrelado é totalmente cheio de claridade pelo fato de aparecer azulado à nossa observação, com brilho cristalino que o torna mais resplandecente. O céu superior tem um esplendor indizível, superior aos outros céus. Disse quanto ao céu ornado de estrelas, tem tanta amplitude e magnitude que nenhum raciocínio humano consegue meditar sobre as suas dimensões e seu magnífico brilho cristalino. Porém, o céu superior possui também uma grande e incrível dimensão." Disse ainda: "O céu cristalino está mais afastado do céu semeado de estrelas, como o céu estrelado está tão distante de nossos olhos na terra. O céu superior está mais distante do cristalino do que o cristalino para o estrelado." Também interrogada pelo pai espiritual sobre as estrelas, ela disse que algumas são maiores do que a terra e outras são diferentes, ainda que para nós não apareça assim. A distância de uma constelação a outra é muito grande. Por outro lado, o espírito dessa humilde serva de Cristo, assim conduzido, viu e contemplou a divina majestade em seu excelso trono e Jesus, nosso Salvador, glorificado em sua humanidade. Das chagas saía tão grande esplendor que lhe é impossível descrever. Embora das chagas das mãos e dos pés saíssem um indizível brilho, contudo aquela vasta luz que saía das mãos não era maior e nem mais esplendorosa que a luz incomparável irradiada pela chaga do lado. Todos aqueles raios de luz que saíam das santíssimas chagas se derramavam por toda a corte celeste, e todos os gloriosos espíritos, tanto angélicos como os humanos, se rejubilavam com muita alegria, dando louvores e indizíveis glórias ao Senhor, mostrando Cristo Pantocrator, Senhor do universo e Redentor do mundo. Em outro trono, inferior àquele trono excelso, estava a querida Mãe de Deus, coroada com a tríplice coroa. Embora, como dissemos, os raios luminosos que saíam das chagas do Salvador eram lançados sobre todos os espíritos que se alegravam imensamente. Todavia, de modo indizível, envolvia completamente a Rainha do Céu, e seu esplendor brilhava admiravelmente. Além disso, alcançava imediatamente depois, mais ou menos, o resto dos espíritos, isto de acordo com o mérito de cada um. Viu ainda que os raios luminosos que saíam das santíssimas chagas do Salvador
não só se irradiavam sobre os espíritos beatíficos, mas também sobre os corpos das criaturas mortais em nosso planeta, conforme maior ou menor mérito de cada um. Os raios luminosos que saíam dos santíssimos pés do Salvador se derramavam sobre as criaturas, fazendo-as crescer espiritualmente, e estas são aquelas que tinham grande afeto ao Senhor Salvador. Aquelas criaturas que recebiam os raios luminosos que saíam das preciosíssimas chagas das mãos são aquelas que tinham caridade e fervoroso amor ao Senhor Salvador. Aqueles que recebiam os esplendores luminosos que saíam da caríssima chaga do lado são aquelas pessoas que amam e são amigas do Salvador com todo o seu espírito e com o coração puro. Entre as pessoas beneficiadas pela grande irradiação luminosa das chagas, algumas recebiam o dobro de intensidade, outras 3 vezes mais e algumas 4 vezes. Das 5 irradiações luminosas das chagas, aqueles que recebiam 4 vezes mais, sem dúvida, eram os que tinham mais merecimentos. Francisca Romana também viu que os raios luminosos, enviados pelo misericordiosíssimo e benigníssimo nosso Senhor Jesus Cristo, eram as suas graças também derramadas para todo o mundo. Contudo, muitos da humanidade são indiferentes, não se interessam e desdenham as graças do Senhor. Todavia, a bondade do Senhor continua a derramar graças incessantemente para a conversão do coração, o bem de todos e a harmonia da vida no mundo. Continuando a sua narrativa, Francisca Romana diz que o seu espírito estava contemplando a Santíssima Chaga do lado no Salvador com indizível alegria e júbilo, quando percebeu com admiração o maravilhoso e tranquilo mar de luz que se descortinava da gloriosíssima chaga, cuja maior distância na sua extremidade final seguramente não via, mas que estava num abismo. Sobretudo, estando no mencionado espaço beatífico, de tanto ver e pensar, ouviu uma suavíssima voz dizendo: Eu sou o amor fiel que ponho a alma na verdade. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a palavra viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.